Olá, tudo bom? É bom ter vocês aqui comigo nessa noite para nós darmos continuidade ao nosso projeto, que é a leitura do Código Civil no livro Direito de Família. Esse é meu propósito de estar levando conhecimento a todos vocês no livro mais importante que tem no Código Civil, que é o Direito de Família, não é? Quem não tem uma família? Quem não tem um amigo, uma pessoa próxima que tem como irmão? Quem não tem? Quem que não se interessa pelos assuntos do direito de família? Assuntos de guarda, de pensão e divórcio, um monte de coisa, mas calma, a gente ainda tá só no começo. Ainda tá só no começo dessa história, desse romance que nós temos, que é a celebração do casamento. Nós ainda estamos aqui ainda. Nós vamos ler a partir de agora, a partir do artigo 1538. A gente ainda está muito no princípio do livro. Mas antes de começar, eu sempre gosto de enriquecer esse momento com um versículo. Gosto de fazer um versículo para a gente começar essa noite, enriquecendo ainda mais esse momento. E aí eu quero trazer para vocês a leitura do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para que o Senhor, como para o Senhor, e não para os homens. Olha que coisa linda. Olha que versículo mais lindo, que tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer com amor, com o nosso coração. E é isso que eu estou fazendo aqui, dedicando meu tempo, este momento, a vocês de todo o meu coração, para enriquecer ainda mais a vida de vocês com conhecimentos jurídicos. Sim, nós precisamos dele. Para o Senhor e não para os homens. Por quê? Muitas vezes a gente faz alguma coisa esperando uma recompensa, esperando um agradecimento, esperando um reconhecimento, e nem sempre isso é possível. Nem sempre aquela pessoa para quem você se doou entende que você fez aquilo de todo o seu coração, de todo amor para ela. Às vezes ela acha assim: é só mais um ato dela que ela faz para todo mundo, e leva na esportiva, leva de boa, e às vezes você fica esperando um reconhecimento. Então, a palavra fala que tudo que nós façamos para o Senhor, porque é dele que vem a nossa recompensa, não é mesmo? E o casamento é assim. O casamento tem que ser essa entrega de coração, tem que ser aquele momento que você vive realmente com amor e não esperando algo em troca. Por isso que fala que é aquele amor genuíno. A gente tem que fazer a nossa parte, a nossa contribuição. Mesmo que o outro não entenda, mesmo que aquele dia o outro não tá ali com o seu 50%. Ele tá ali num dia ruim, tá doente, ele vai entregar só 20%. Mas mesmo assim, você tem que fazer a sua parte de todo o seu coração. Vamos lá? Vamos para a nossa leitura? Nós vamos ler o artigo 1538. O artigo 1538, ele fala assim: a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes recusar a solene afirmação de sua vontade, declarar que esta não é de livre e espontânea e manifestar-se arrependimento. Eu estava ouvindo um vídeo no YouTube daquele comediante Renato, e ele estava falando do casamento dele, que a esposa dele fez 1000 recomendações para que ele não viesse brincar no ato da cerimônia, justamente por quê? Por conta desse artigo. Ela falou assim: eu já vi muitos casamentos não serem celebrados, você não vai brincar. Então ele falando isso numa apresentação dele, trazendo um momento pessoal, familiar dele, trazendo uma recomendação que a esposa dele fez. Aí ele falava assim: ela me conheceu brincando, ela sabe que eu sou comediante, agora ela não quer que eu brinco? Agora ela quer que eu fique sério? Mas esse momento pede que ele tenha sim
uma celeridade, que ele seja solene. Por quê? Porque senão o juiz de paz, aquele que está ali realizando o ato, ele vai suspender. Você já pensou tudo pronto? Todo mundo esperando para soltar aqueles fogos, estourar os vinhos, né? Todo mundo tomar aquela champanhe e não poder? Porque foi suspenso o ato. Então realmente é algo muito sério o momento do sim. Então esse momento ele pode ser suspenso se o juiz de paz perceber que a pessoa não quer manifestar, sabe, qualquer assim um ar frio ou uma brincadeirinha ou não respondeu, ele pode suspender esse ato. E aí sim, você pode falar assim, você pode falar, não, a gente quer mesmo e tal. Só que aí já não vai ser celebrado nesse dia, vai ter que ser marcado novamente. A gente não costuma ver essas coisas, mas o código nos traz isso. Nos traz essas informações para quê? Para que nada, ao contrário, venha ocorrer e perder esse momento solene e você não conseguir realizar a cerimônia do seu casamento. Depois nós vamos para o artigo 1539. Ele fala assim: no caso de moléstia grave de um dos bens, o presidente do ato irá celebrá-lo aonde se encontra o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Hoje a gente fala dos analfabetos digitais, não é mesmo? Mas antigamente sim, existiam muitas pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever. Então esse artigo ele traz uma coisa muito bonita do código. Tá tudo marcado, tudo agendado, e aí? A pessoa está doente, não pode comparecer. Então a gente pode pedir sim que o juiz de paz ele se desloque até um hospital, até o local onde a pessoa está enferma para realizar o ato de cerimônia. Eu acho essa parte lindíssima, porque é a justiça sendo feita. Nós não temos hoje a justiça itinerante, aqui na cidade nós temos a justiça itinerante. Vai um ônibus do Tribunal de Justiça e ele, cada dia, ele fica num bairro, ali tem as mediadoras, as conciliadoras, alguns advogados voluntários, para levar a justiça até o povo, para eles tirarem dúvidas, até casamento é celebrado ali, sabia? Eu acho lindíssimo. As pessoas não podem ir, a justiça vem. É justamente isso que esse artigo está dizendo. Depois nós vamos para o 1540. Por que eu vou olhando para o lado, gente? Porque a tela do meu computador está aqui do lado. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumbe presidir o ato, nem o seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau. Gente, aqui o código traz para vocês uma outra exceção. Só que o nosso país é um país de paz, é um país pacífico, então nós não temos uma situação dessa em que a pessoa está correndo um risco iminente, que ela não pode ir até o cartório e que precisa ali realizar o casamento às pressas, sem a presença de uma autoridade. Mas para substituir a autoridade é preciso que tenha o quê? 6 testemunhas para estar presentes naquele momento e não podem ser parentes dos noivos. Né? Isso aí é uma forma de trazer um pouco mais de seriedade ao ato. Então, como eu estou dizendo para vocês, nosso país não passa por isso. Nosso país é um país pacífico. Então, aonde que esse artigo vai se encaixar nos nossos tempos atuais? Não se encaixa, mas o legislativo, o judiciário já se preocupou com isso e acrescentou esse artigo em caso de uma necessidade. Vamos pensar
que aconteça como já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde muitos brasileiros foram, né? O país foi ajudar naquele momento de guerra aos países aliados. Então, pensando numa situação dessa, sim, pode fazer um casamento às pressas, às urgências, né? Sem a presença aí de uma autoridade, mas sim na presença de testemunhas para poder dar seriedade e veracidade ao ato. Aí depois, o artigo 1541, ele vem trazer as formalidades para que esse ato realmente seja declarado válido. Depois que aconteceu esse ato, essa cerimônia, essas testemunhas precisam sim se deslocar à autoridade para que seja lavrado o termo para assim dizer que eles realmente estão casados, porque não adianta só falar palavras ao vento, sim, precisa de um documento, precisa que seja registrado no livro, nas escrituras públicas. E aí tem um prazo, sim, para que seja feito isso, as testemunhas precisam fazer isso num prazo hábil, tá? Depois nós temos o 1541, 1542. Pertinente permite que o casamento seja celebrado por meio de procuração. Nós já falamos isso, o código ele acaba às vezes sendo redundante para quê? Para ele ser o mais claro possível. Sabe quando você está explicando para a criança que você fala fala de novo, aí você pega e olha para a criança e fala assim, repete para ver se você entendeu? Então o código ele acaba às vezes em alguns artigos sendo redundantes. Nós já falamos sobre o casamento por procuração, então aqui ele torna a falar no caso do 1542, que é o casamento celebrado por meio de procuração, desde que seja por instrumento público com poderes especiais. Quer dizer, não pode ser qualquer procuração. Aqui ele está falando das normas dessa procuração. A pessoa precisa, sim, no cartório, fazer por um instrumento público, registrar essa procuração com poderes especiais, porque é só para aquele ato, é só para representar o noivo para a celebração do casamento. Vamos pensar que um dos nubentes está em viagem, não é mesmo? A trabalho, uma coisa urgente que aconteceu, então vai ser celebrado por procuração, por um representante legal. O artigo 1543, já começamos a falar das provas do casamento. O que é as provas do casamento? Neste caso aqui, ó, o casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão de registro. Você quando não casa, você não recebe aquela carteirinha, aquele documento? Aquele ali sim é o registro público que confirma aquele ato, a sua certidão de casamento, tá? Então aqui ele fala da certidão de casamento. E o artigo 1544, o casamento do brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil no cartório respectivo domicílio ou em sua falta no primeiro ofício da capital do estado. A gente não vê aqueles filmes que o pessoal vai lá e casa em Las Vegas, casa lá, naqueles filmes americanos, o pessoal tá lá em viagem, passeando, entra naquelas capelas e realiza um casamento. Então, aquele casamento é válido? É válido, mas ele precisa ser reconhecido e registrado no Brasil. É justamente isso que está falando aqui. Esse casamento realizado lá, ele é sim um casamento válido, mas ele precisa ser registrado no Brasil e num prazo hábil de 180 dias. De 180 dias. O 1546 ele fala assim:
prova da celebração legal do casamento resultar-se de processo judicial. Quando isso vai acontecer, gente? Acontece muito. Quando acontece isso? Às vezes se perdeu o documento, é muito antigo, a pessoa precisa garantir alguns direitos dela, aí precisa sim fazer isso por meio judicial. Você sabe o que eu fiz? Eu não fiz casamento, mas eu já fiz certidão de óbito por pedido judicial. Por quê? Porque a pessoa perdeu o prazo. Ela perdeu aquele prazo legal que ela tinha e aí precisou se fazer pelas vias judiciais, porque ela perdeu o prazo dela. Então, no casamento, eu ainda não cheguei a fazer pela via judicial, no caso da pessoa perdeu o prazo e tudo mais. Mas eu já fiz sim certidão de óbito quando a pessoa... Você tá ali, gente, num momento de tristeza, né? O óbito já é ao contrário, aquele momento de luto, de tristeza da família. E aí, por algum motivo, a família esqueceu de registrar aquele papel que pega do hospital lá, que declara a morte da pessoa, tem que levar no cartório. E aí, por algum motivo, a família esqueceu, não fez isso no tempo, no período hábil que precisava, e aí precisou-se fazer-se pela via judicial, tá? Só que, gente, o judicial, por mais que nós estamos buscando meios alternativos, técnicas de composição, para que seja as partes mesmo entre acordo, resolvo, que a gente tem a mediação, a conciliação, nós temos a arbitragem, justamente para trazer uma celeridade ao Poder Judiciário, para poder não estar sobrecarregando ele. Mas mesmo assim, quando você precisa ir até ele, ainda assim, algumas coisas, por mais simples que seja, acaba sendo demorado. Olha, levou 8 meses para conseguir fazer essa autorização, para poder ser registrado no cartório a certidão de óbito. Então, gente, por isso que nós precisamos sim ter conhecimento do código, saber como que funcionam as coisas para que a gente não perca os prazos e a gente não seja prejudicado. Você já pensou se tivesse ali uma viúva que não tivesse uma viúva e ela tivesse uma viúva, né, e ela precisasse de uma pensão pós-morte, e aí não tem nem a certidão de óbito para comprovar? Como que ela ia ficar todo esse período desprovida de um direito dela, porque tá faltando ali algum trâmite legal. Gente, depois disso, para a gente não estender muito, eu quero simplesmente agradecer por vocês estarem comigo, acompanhando essa leitura, essas instruções. É esse o meu propósito, meu objetivo de vida como advogada, é trazer conhecimento jurídico a toda a população. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo, o meu muito obrigada e uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima semana, na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!